O impacto do avivamento de Asbury, uma história de busca por Deus e transformação de vidas. Boas-vindas ao nosso canal. Hoje, estamos animados em compartilhar com vocês uma história inspiradora de um movimento que transformou vidas e impactou o mundo. O avivamento da Universidade de Asbury, nos Estados Unidos. Neste vídeo, vamos explorar alguns dos pilares desse avivamento e como ele continua a influenciar a igreja e a sociedade até hoje. Então, sente-se confortavelmente, pegue um bloco de anotações e venha conosco nessa jornada de descoberta e inspiração. O avivamento que começou na Universidade de Asbury, nos Estados Unidos, em 1970, tornou-se um marco histórico na igreja e continua a impactar o mundo até hoje. Durante 15 dias, multidões de várias nações vieram participar de cultos que foram reconhecidos por muitos como um avivamento para este tempo. Todos que estiveram presentes durante esses cultos puderam dar o testemunho de uma atmosfera de unção e graça que envolvia o local. A Universidade de Asbury leva o nome de Francis Asbury, que é um exemplo vivo de um legado missionário. Asbury foi um pregador metodista que viveu entre 1745 e 1816 e é considerado um dos pioneiros da Igreja Metodista nos Estados Unidos. Ele pregou mais de 16 mil sermões e viajou em média 8 mil quilômetros por ano a cavalo. Sob sua liderança, a Igreja Metodista na América cresceu de 1.200 pessoas para 214 mil membros e 700 pregadores ordenados. Asbury deixou um legado de milhares de cristãos e pregadores, um verdadeiro legado de missões. O avivamento que aconteceu em 1970 na Universidade de Asbury foi uma manifestação do poder de Deus e o resultado de uma semente plantada por Francis Asbury. Durante 7 dias seguidos, um culto que deveria durar 50 minutos, continuou por 185 horas nos 7 dias seguintes, sem interrupção. Nesse período, as aulas da universidade foram canceladas e uma multidão se reuniu no Hughes Auditorium para adorar ao Senhor e testemunhar. O mover de Deus foi tão grande que centenas de alunos foram enviados por toda a nação levando o avivamento. Esse avivamento foi impulsionado por alguns pilares fundamentais que são essenciais para um verdadeiro despertar de Deus. Os pilares são santidade, fé, oração e evangelismo. A Universidade de Asbury é conhecida por ter um legado de santidade e oração. Pois todos os dias, eles oram por avivamento e estudam a palavra de Deus. Esses pilares fundamentais ainda são cultivados na universidade hoje em dia. Após o avivamento de 1970, a Universidade de Asbury recebeu ligações de igrejas e faculdades pedindo que os estudantes fossem até elas para compartilhar o que Deus estava fazendo em Wilmore. Foi assim que 2.000 equipes formadas por universitários saíram para testemunhar sobre o avivamento em pelo menos 130 universidades e também em igrejas, espalhando o mover do Espírito Santo por todo o país. E que hoje podemos ver essa semente brotar novamente, um novo avivamento acontecendo. A Universidade de Asbury é reconhecida por sua excelência acadêmica e vitalidade espiritual localizada na cidade de Wilmore, no estado de Kentucky, nos Estados Unidos. A universidade tem uma longa tradição de compromisso com a fé cristã e a busca por Deus. Em um dos cultos da capela, realizado em 8 de fevereiro de 2023, o pregador fez uma exposição poderosa de Romanos 12 versículos 9 a 21, abordando o tema do verdadeiro amor de forma prática e desafiadora. Após o momento devocional, alguns alunos decidiram ficar na capela para buscar mais de Deus em oração. Foi então que o Espírito Santo começou a agir de forma extraordinária, trazendo profundo quebrantamento e arrependimento aos presentes. Aqueles que estavam na sala de aula perceberam a ausência dos colegas e, ao se dirigirem à capela, se uniram em oração e adoração a Deus. O mover de Deus foi tão intenso que a reunião de oração, intercalada por louvores, pregações e testemunhos, durou ininterruptamente por 2 semanas. A capela, que comporta cerca de 1.500 pessoas, ficou lotada, e filas quilométricas se formaram do lado de fora, mesmo sob o frio severo de temperaturas abaixo de zero. O impacto da presença de Deus na capela foi tão grande que a cidade inteira foi impactada, e pessoas de outros estados e até de outros países começaram a chegar para experimentar o mover do Espírito Santo. A notícia se espalhou pela grande mídia e pelas redes sociais, tornando-se um testemunho vivo do que Deus pode fazer quando o seu povo se rende a Ele de todo o coração. Que essa história nos inspire a buscar mais de Deus em nossas vidas e a nos unir em oração e adoração a Ele,
para que possamos experimentar o seu mover em nossas vidas e em nossas comunidades. O avivamento da Universidade de Asbury é um exemplo de como Deus pode agir de forma poderosa em um lugar e em um grupo de pessoas que buscam a sua vontade. O avivamento não é algo que possa ser criado por mãos humanas, mas sim algo que é despertado pelo poder de Deus. A palavra de Deus nos ensina que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando colocamos a vontade de Deus em primeiro lugar em nossas vidas e buscamos a sua presença, Ele pode operar milagres e transformar outras milhares de vidas. O avivamento da Universidade de Asbury é um exemplo disso. Foi o mover do Espírito Santo que transformou a vida de muitas pessoas e teve um impacto significativo em todo o país. O avivamento foi impulsionado por uma busca por Deus e por um compromisso com a sua vontade. Para que um avivamento aconteça, é preciso que haja um arrependimento genuíno, uma busca pela santidade e uma entrega total a Deus. É preciso que as pessoas estejam dispostas a deixar de lado tudo aquilo que as afasta de Deus e a se comprometerem com a sua vontade. Isso não é algo fácil de se fazer, mas é algo que é absolutamente necessário para que o avivamento aconteça. O avivamento é um despertar espiritual que traz renovação e transformação. É um tempo em que Deus opera milagres e transforma vidas. É um tempo em que a igreja é fortalecida e a palavra de Deus é proclamada com poder e autoridade. O avivamento é algo que todos nós devemos buscar e orar. O avivamento da Universidade de Asbury é um exemplo de como Deus pode agir de forma poderosa em um lugar e em um grupo de pessoas que buscam a sua vontade. O avivamento foi impulsionado por uma busca por Deus e por um compromisso com a sua vontade. Foi o mover do Espírito Santo que transformou a vida de muitas pessoas e teve um impacto significativo em todo o país. Os pilares fundamentais do avivamento são a santidade, a fé, a oração e o evangelismo. Esses pilares ainda são cultivados na Universidade de Asbury hoje em dia. A busca por Deus e a entrega total a Ele são essenciais para que o avivamento aconteça. Quando buscamos a sua vontade e nos entregamos a Ele, Ele pode operar milagres e transformar vidas. Que o avivamento da Universidade de Asbury seja um exemplo para todos nós. Que possamos buscar a vontade de Deus em nossas vidas e nos comprometermos com Ele. Que possamos orar por avivamento em nossas igrejas e em nossas cidades. Que possamos ser transformados pelo poder do Espírito Santo e levar o mover de Deus por onde formos. Que Deus venha avivar a sua obra em nosso tempo e começar um grande avivamento em nossa geração. Esperamos que essa história de avivamento tenha inspirado você a buscar mais de Deus em sua vida e em sua comunidade. O avivamento é algo que todos nós podemos experimentar e é um movimento que pode transformar o mundo. Que possamos nos comprometer com os pilares fundamentais desse avivamento, a saber, a santidade, a fé, a oração e o evangelismo. E que possamos ser instrumentos nas mãos de Deus para levar o seu amor e a sua mensagem de salvação a todas as pessoas. Obrigado por assistir a este vídeo e chegou a hora de compartilhar, curtir, comentar. Desejo a todos uma abençoada noite. Sim, quase esqueci. O pastor Carlos avisa que coloque o alarme para a live de amanhã às 9h01 da manhã, as primícias com Deus, do método exponencial em Cristo Jesus. Até lá. Shalom.